Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV, dando continuidade nas 30 funções que todo desenvolvedor PHP deve conhecer. Neste vídeo vamos conhecer mais 10 funções aí que são bastante utilizadas no mundo do PHP e que também ajudam e muito em nosso dia a dia. Legal? Mas antes da gente seguir para o código, eu já peço para você deixar aquele like aí no vídeo bem bacana pra gente e também, caso não seja inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade e mais nenhum vídeo de dica, principalmente aí dessas que estão por vir. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma das funções que é bastante utilizada aí no PHP é uma função que retorna apenas uma parte da string. Tá? Então a gente pode trazer aí uma limitação dessa string. Legal? Então esta função é chamada de substr. E como é que a gente utiliza essa função? É muito simples. A gente vai definir aqui uma string qualquer aqui. Eu vou colocar aqui console TV. E vou simplesmente aqui dar o comando echo. E vou chamar aqui a função substr. Essa função ela recebe aqui 3 parâmetros, sendo os 2 primeiros obrigatórios e o terceiro opcional. Legal? O primeiro parâmetro é a string. O segundo parâmetro é a posição que a gente quer iniciar nessa string. Então, lembrando que toda string, para essa função, inicia em 0. Tá? Então, a gente vai iniciar aqui na posição 0. Beleza? E o terceiro parâmetro é opcional. Então, se eu não informar, o que vai acontecer é que ele vai retornar para mim toda a string. Beleza? Então, se eu executar aqui este comando, ele vai retornar aqui, ó, console TV do jeitinho que tá. Mas agora, digamos que eu quero iniciar aqui, eu quero retornar apenas a partir aqui do S. Tá? Então, pela lógica é 0, 1, 2 e a gente vai retornar aqui a partir do 3. Tá? Então vou colocar aqui a partir do 3 eu quero retornar. Beleza? Então ao executar aqui, tá lá, ele retornou pra gente a partir do 3. Tá? Ou seja, a partir do quarto caractere. Legal? Funcionou. Mas e se eu informar o último parâmetro? O último parâmetro ele é a quantidade de caracteres que você quer retornar após aqui, ó, a posição que você definiu. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que eu quero retornar apenas 3 caracteres. Ao fazer isso, em vez de ele printar para mim sole TV, ele vai printar sol. Tá lá. Legal? Essa função ela também permite, por exemplo, eu remover através de valores negativos também. Eu posso substituir para trás, né? Ou seja, eu posso, vamos supor aqui que eu inicio em 0, tá? E eu quero retornar apenas a string console. Eu vou fazer o seguinte, -3, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai tirar aqui o V, o T e o espaço. Então ele vai retornar para mim só console. Legal? Essa função ela é bastante utilizada. Eu particularmente eu já utilizei bastante essa função aí para desenvolver determinadas lógicas com strings. Tá? É uma função que me ajudou muito e com certeza aí é uma das funções aí bastante utilizadas aí por muitos programadores PHP. Beleza? Legal. Agora a gente vai conhecer uma outra função. Qual que é essa função? Uma função que ela remove espaços no início de uma string e também no final de uma string. Essa função é chamada de trim. Legal? E como é que a gente utiliza essa função? Também é muito simples. A gente vai executar aqui o comando echo. Vamos chamar aqui a nossa função trim. Tá? A gente tem aqui 2 parâmetros que ela aceita, a gente sendo o primeiro obrigatório e o segundo opcional. Tá? O primeiro parâmetro é a string, que a gente quer remover os espaços,
E o segundo parâmetro é se a gente quer remover, por exemplo, tabulação, se a gente quer remover quebra de linha, né? Então a gente tem essas opções aí. Eu vou mostrar apenas como é que ela funciona aqui no modo convencional, mas você pode testar aí com outros meios, beleza? Então como é que a gente faria isso? Se eu executar desta maneira que está aqui, nada vai acontecer, vai mostrar que a string está correta, beleza? Mas agora, e se eu fizesse o seguinte, aqui eu só estou quebrando uma linha, beleza, pessoal? Se eu colocar aqui, ó, alguns espaços aqui e aqui, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, por quê? Porque a função trim, ela removeu para mim aí os espaços no início da string e no final da string. Agora, se eu adicionasse aqui espaços aqui, ó, o que iria acontecer? Ele ia manter os espaços, porque esta função ela apenas retorna, ela remove os espaços do começo da string e do final da string. Legal? Essa função ela é bastante utilizada aí, principalmente aí quando a gente trabalha com inserções, né, de registros no banco de dados, né, ou updates. Quando a gente trabalha com esse tipo de situação, a gente utiliza essa função trim para remover os espaços que pode vir aí das caixas de texto. Legal? Então tá aí mais uma função que é bastante utilizada aí no mundo do PHP. Show de bola? A nossa próxima função é uma função que ela também trabalha com string e ela substitui os valores, né, de uma string. Então a gente define aí umas marcações, né, e na ordem que a gente definiu, a gente vai substituindo os valores dessa string. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, pessoal, eu vou só definir aqui, redefinir essa string para ficar um pouco mais entendível. Eu vou fazer o seguinte: console, aí eu vou colocar um percentual S, e aí eu vou colocar o seguinte: 30 mais um aqui, percentual S. PHP, beleza? E como é que a gente vai fazer isso agora? Agora a gente vai simplesmente aqui, novamente, chamar o echo. Vamos chamar a função sprintf. Legal? Ela recebe aqui, o primeiro parâmetro dela é a string, tá? Que a gente quer substituir os valores. E eu já vou explicar para vocês o que é esse percentual S aí que a gente colocou. Esse percentual S aqui indica que no lugar disso aqui vai vir o que a gente passar como parâmetro para essa função. Então, por exemplo, se eu passar aqui um número, ele vai colocar um número aqui. Se eu passar aqui um texto, vai colocar um texto aqui. Beleza? A mesma coisa vale para cá. E essa função, pessoal, o bacana dela é que você pode definir quantos parâmetros você quiser substituir e passar aqui para ela, porque ela é uma função que cresce dinamicamente, tá? Então a gente pode aí passar aí vários parâmetros para ela. Então, por exemplo, o primeiro parâmetro ali vai virar o TV, o segundo vai virar funções. Legal? Ao fazer isso aqui, o que vai acontecer? Tá lá, ele substituiu, ó, console TV 30 funções PHP. Então perceba que o primeiro parâmetro foi substituído pelo TV, o segundo parâmetro aqui foi substituído pelo funções. Essa função, pessoal, eu particularmente eu utilizo bastante, inclusive se você já me acompanha aí desde algum tempo, percebe que eu utilizo bastante essa função aí nos meus vídeos, né? Se você está chegando agora, tem diversos vídeos aí no canal que eu utilizo essa função, né? E eu recomendo bastante a utilização dela porque evita de você ficar aí fazendo concatenação. Legal? É uma função bastante utilizada aí também. Show de bola? Legal. Agora a nossa próxima função é uma função bem simples que a gente utiliza bastante aí para fins de debug, por exemplo, para exibir resultados, para a gente ver aí
o tipo do dado e printar ele também. E essa função é chamada de vardump. Legal? A função vardump, ela vai printar tudo que a gente passar para ela. Então é bem simples de utilizar. A gente vai simplesmente aqui, ó, var dump, e vamos passar aqui, por exemplo, se eu passar a string para ela e executar aqui, ele vai retornar para mim aqui, ó, que o que eu passei aqui é uma string e essa string contém 20 caracteres. Legal? Ou seja, o tamanho dessa string é de 20. Legal? E se eu passasse, por exemplo, aqui um true e executasse, ele ia falar que é um booleano. O tipo de dado é um booleano e é um true. Se eu passasse aqui um false, ele ia dizer para mim que o booleano e é um false. Legal? Agora, por exemplo, se eu passasse aqui um array de dados aqui e passasse aqui chave e valor, por exemplo, e executasse, ele mostraria para mim aqui que isso é um array e possui aqui uma chave contendo aqui um valor com 5 caracteres. Legal? Então perceba que tudo que eu colocar aqui dentro desta função, ele vai executar e retornar para mim aí o tipo de dado e consequentemente o dado. E eu posso passar aqui diversos parâmetros também, ó. Posso passar isso aqui, eu posso passar um número, posso passar aqui um ponto flutuante. Então, ao fazer isso, ó, perceba que ele retornou para mim, ó, o tipo de dado de cada um e também o valor que foi atribuído nele. Então, por exemplo, aqui, ó, double 10.6, um inteiro 10, um boolean false, um boolean true. Legal? Então essa função aí é bastante utilizada aí, pessoal, principalmente para fins de debug. E se você precisar debugar os dados assim, você pode utilizar ela aí, beleza? Isso para fins de debug manual sem o Xdebug. Legal? Show de bola. A nossa próxima função é uma variante dessa também, só que ela não retorna para a gente um tipo de dado, tá? Ela vai retornar apenas os dados que a gente passar. Essa função é a print R, pessoal, beleza? Essa função ela retorna aí também, ela retorna para a gente aí o tipo de dado. Os dados que a gente passar para ela. Então, por exemplo, se eu passasse aqui um array, por exemplo, eu vou passar aqui um array chave, valor, eu passasse aqui valor 1000, status, por exemplo, true. Ao executar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai retornar para mim, ó. Ele vai dizer aqui, ó, é um array. Mas perceba que ele não falou para mim qual que é o tipo de dado do chave, ele não falou para mim qual que é o tipo de dado do valor, ele não falou para mim qual que é o tipo de dado do status, diferentemente do que acontece com um vardump. Legal? Esta função ela também é bastante utilizada aí, tá? A gente utiliza bastante ela quando a gente quer printar mesmo assim. Por exemplo, a gente recebe um array, né, muito extenso, a gente printa ele todinho, a gente pode ver ele de uma maneira melhor aí também. Então, ó, perceba que o true ele retorna como 1, e se eu retornar aqui, por exemplo, um false, ele vai retornar como um nulo, ele não exibe pra gente. Beleza? Então essa função ela também é bem utilizada aí e consequentemente trabalha em conjunto aí muito bem, principalmente com debugs. Ou se você precisar exibir aí uma grande quantidade de informações na tela, você pode utilizar essa função aí, principalmente para printar o array de dados aí que você precisa para analisar ou encontrar aí um possível bug. Legal? Agora a gente vai ver mais uma função bem interessante. É uma função que a gente verifica se uma variável está vazia, se foi setada, né, ou se ela é nula. Então essa função é a função empty. Legal? Essa função, pessoal, eu vou fazer com vardump para que fique mais fácil de enxergar. Legal? Porque ela retorna para a gente um booleano. Tá? E como eu não vou fazer condições aqui para não complicar mais, eu simplesmente vou deixar o seguinte, tá? Vardump empty, e ela recebe aqui um parâmetro.
Parâmetro é um tipo de dado, ele pode ser uma string, ele pode ser a chave de um array, ele pode ser um array, ele pode ser um boolean, ele pode ser qualquer coisa, tá? Então, esta função ela está verificando se essa variável string está vazia. Ela está vazia? Não, ela não está, então vai retornar false para a gente. Tá lá. Agora, por exemplo, se eu fazer o seguinte, né, deixei a string como vazia. Tá aqui, true. Legal? E se eu retornar aqui, e se eu colocar aqui nulo? Null. O que ele vai retornar pra gente? Também vai retornar true, ou seja, porque null, vazio e false, para essa função, ela interpreta da mesma maneira, ou seja, ela interpreta como vazio, como um valor inválido. Legal? E se a gente quiser, por exemplo, eu quero ver um array aqui, por exemplo, tá aqui, ó, tá? Eu defini essa variável string como um array. Olha lá, ó, um array vazio, é true. Tá vendo? Se eu, por exemplo, agora se eu fizesse o seguinte, ó, 10, já não é mais vazio. Tá lá, é falso, ó, tá vendo? Agora, se eu quiser dizer o seguinte, string, né, que é um array, eu vou até mudar o nome aqui para var, tá? Var na posição 0 é vazio? False. Ou seja, não é vazio, porque tem valor 10 aqui. Agora, se eu passasse aqui, por exemplo, a posição 1 de um array, a posição 1 não existe. True, é vazio, tá vendo? Então essa função ela pode checar tanto se uma variável existe, por exemplo, posso falar aqui, ó, var2. Eu não defini var2. E ela fala que é vazio, tá? Por quê? Porque não existe, não foi criada, não foi definida, não foi inicializada, tá? Então, essa função ela verifica se uma variável é nula, é vazio, se tem realmente valor válido dentro dela, legal? Eu costumo utilizar bastante essa função, também utilizo bastante aí nos exemplos que eu faço nos vídeos e eu recomendo também bastante a utilização dela, beleza? E é claro que ela é muito utilizada aí no mundo do PHP também. A próxima função é a função iset, que ela verifica, né, se uma variável se ela existe, ou seja, se ela foi inicializada. E como é que a gente faz para testar isso? A gente simplesmente utiliza da seguinte maneira. Também eu vou utilizar o vardump, beleza? E vou utilizar aqui a função iset. Então perceba que eu vou chamar aqui, ó, iset var, vai retornar para mim true, que já foi inicializada. Se eu fizer aqui colocar um valor null, por exemplo, igual a gente fez com empty, false, ou seja, ela não foi inicializada. Então nulo é um valor inválido para essa função. Agora se eu colocar aqui, por exemplo, false, o que será que vai acontecer? Vai retornar true. Diferentemente da função empty, ela retornou true. Por quê? Porque foi inicializada. Legal? Então, para essa função aqui, qualquer valor diferente de nulo, por exemplo, vai ser considerado um valor válido para ela. Tá? Até mesmo, por exemplo, e se eu fizesse somente isso aqui, Jones? Isso aqui daria certo? Não. Tá vendo? Ele falaria que não está inicializado. Então, qualquer valor diferente de nulo, para essa função, ela vai considerar como válida. Beleza? Essa função também é bastante utilizada, né, no mundo do PHP, assim como a empty. A gente vê bastante o uso dela, principalmente em frameworks, tá? Tanto de uma quanto da outra, né? Em grandes sistemas aí também, mais complexos. E é bem bacana também. Então, se você precisar verificar se uma chave de um array existe, mas não precisa do valor, você utiliza iset. Agora, se você precisa verificar se uma chave de um array existe e se tem algum valor, você usa o empty. Legal? Você verifica com ela. Show de bola. A nossa próxima função que a gente vai ver é uma função que ela substitui caracteres, tá? Uma função para string também, e com ela a gente substitui determinados caracteres aí. Então, para a gente testar ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui console TV. Legal?
E como é que a gente vai fazer agora? A gente vai simplesmente chamar aqui o echo e vamos chamar a função strReplace, que é a função responsável aí por substituir caracteres. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? O primeiro parâmetro aqui é a nossa string. Na verdade, o primeiro parâmetro, pessoal, aqui no caso, é o que a gente quer substituir. O que a gente quer substituir? A gente quer substituir aqui a palavra TV. Legal? E agora a gente vai colocar o seguinte. A gente vai substituir aqui essa palavra TV. Vamos colocar o seguinte. Console TV. Vamos acrescentar aqui, ó. Inscreva-se. Legal? E por fim, a gente vai passar aqui a nossa string, que no caso aqui é a nossa variável var. Então, ao fazer isto, o que vai acontecer? Tá aqui, ó. Ele substituiu o TV e colocou o inscreva-se junto. Então, ele pegou o TV, tirou o TV e colocou o TV, inscreva-se. Agora, se eu quisesse, por exemplo, substituir todos os Os aqui, ó, por 0, como é que a gente faria isso? Tá? Eu vou simplesmente fazer isso aqui. Vou passar aqui o O e vou substituir o O por 0. O que vai acontecer aqui, pessoal? Tá lá, ó. Tá vendo? Ele substituiu os Os por 0. Então, com esta função aqui, a gente consegue substituir caracteres. A gente pode substituir vírgula, ponto, qualquer coisa que a gente queira utilizando essa função. Ela é também bastante utilizada, aí, principalmente em casos que a gente precisa fazer algum tratamento na string. Por exemplo, remover vírgula, colocar ponto e vírgula no lugar de vírgula ou ponto. Então, a gente pode utilizar bastante esta função aí. Legal? Uma outra função que a gente utiliza também bastante, né, que é bem recomendada assim, e é bem importante, é uma função que é responsável por fazer comparação com strings de maneira segura. Tá? Essa função é chamada de strcmp. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esta função. Legal? Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar um card aqui neste vídeo mostrando para vocês aí qual é esta função, né? Como que a gente utiliza esta função de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? E de uma maneira um pouco melhor e mais devagar, tá? Porque aqui a gente está correndo um pouquinho, mas dá para passar para vocês sem nenhum problema. Então eu vou chamar aqui a função strcmp, tá? E vai ser o seguinte, eu quero comparar duas strings, então eu vou pegar aqui var e vou comparar com esta outra string aqui, ó, console TV. Tá? Então eu estou verificando aqui o seguinte, esta variável é igual a essa, tá vendo? Ele vai retornar aqui para a gente um inteiro, tá? Por quê, pessoal? Isso aqui, essa função ela compara strings através da representação binária. Tá? Então, ao fazer isso, ó, 0 indica que elas são iguais, tá? Que elas não são diferentes. Agora, se eu colocasse assim, ó, TVs, por exemplo, ele ia retornar aqui um valor pra gente, dizendo que a string aqui da variável 1, ela é menor que a string do segundo parâmetro aqui. Legal? Agora, se eu passasse o seguinte aqui, ó, console TV inscreva-se, por exemplo, o que aconteceria? Ele ia retornar aqui uma diferença de 83 aqui pra gente. Legal? Então, isso aqui, pessoal, mostra pra gente que ela faz uma comparação de uma forma binária, tá? Ela retorna pra gente aqui de uma maneira mais segura. Legal? Então, se você estiver precisando comparar strings, uma boa maneira de você fazer isso é utilizando esta função aí.
beleza? Se retornar 0 é porque as strings são iguais, se retornar um valor diferente é porque uma delas são diferentes, legal? Por fim, pessoal, a gente vai ver aí a nossa última função deste vídeo, que é uma função que é responsável aí por deixar todos os caracteres de uma string em minúsculo, ou seja, em caixa baixa. Então, por exemplo, nessa string que a gente tem aqui, se a gente chamar a nossa função str_to_lower, ela vai simplesmente converter para a gente todos os caracteres em letras minúsculas. Tá lá, ó, console TV, inscreva-se. Perceba que tem caracteres com letra maiúscula e caracteres com letra minúsculas. Então ele deixou tudo com letra minúsculas. Legal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre essas mais 10 funções aí, né, que a gente tem aí, no PHP e que são bastante utilizadas e que com certeza você que é um desenvolvedor PHP ou quer se tornar um desenvolvedor PHP deve conhecer, sim, com certeza. Legal? Então, pessoal, mais uma vez eu peço para você deixar o like aí no vídeo, caso você já tenha gostado do nosso vídeo. E é claro, caso você não seja inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder mais nenhuma novidade, beleza? No próximo vídeo vamos ver aí mais as últimas 10 funções para a gente poder encerrar essa sequência aí de dicas. Legal? Então, pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.